Bíblia diz que, no texto que nós lemos, Isaías 66:13, como uma mãe consola o seu filho, Deus diz assim: eu te consolarei. Assim, eu te consolarei. O Deus Todo-Poderoso, ele representa para mim, ele representa para você aquela mãe que vai fazer de tudo, inclusive dar a própria vida para o seu filho. A própria vida para o seu filho. Só que eu tenho as características, né? A criança, né? Ela nasce, né? Há um período entre o nascimento da criança e o desenvolver da criança, né? E a criança, ela vai crescendo e se torna adulto, né? Se torna adulto. E interessante como quando a criança se torna adulto, né, muitas das vezes, agora eu quero me referir à igreja, né, como aquela que carrega nessa terra a essência de Deus, que carrega nessa terra a essência do Pai, né? A igreja, ela precisa de também, assim como o Pai, assumir uma posição. E que posição é essa? Como uma mãe que consola o seu filho, assim também tem que ser a igreja. Assim tem que ser a igreja. Né? Assim tem que ser a igreja. Como a mãe consola o filho, assim tem que ser a igreja. Quando eu começo a ver a igreja com esses olhos, eu deixo de ver a igreja como uma simples instituição. E eu passo a ver a igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando em um templo feito de alvenaria ou de madeira, mas eu estou falando da eclésia do Senhor. Daquele povo chamado para fora. Daquele povo que foi chamado para fazer a diferença. Então, essa igreja, agora, ela assume a posição de mãe. Ela assume a posição de mãe. E como mãe, né, ela tem por obrigação, por instinto, por responsabilidade, consolar os filhos. Assim, né? Deus diz, assim eu te consolarei. E assim nós os consolaremos. Né? Então, a igreja, ela precisa ser o quê? Uma provedora, né? Nós, como igreja, nós precisamos ser provedores nessa terra. Você que está me ouvindo, né, faz parte do corpo da igreja do Senhor. Você tem que ser provedor nessa terra. E provedor em que lugar? Provedor no teu trabalho, provedor na escola, provedor entre os teus vizinhos, provedor entre os teus amigos. Quantas das vezes os teus amigos estão descendo, né, para uma caminhada em direção à destruição, e você vê tudo aquilo e não consegue falar nada, simplesmente prefere ficar em silêncio. Quantas das vezes seus filhos, né? Eu não vou falar com o meu filho, com a minha filha, porque eles não gostam, eles não querem. Mas uma coisa eu tenho aprendido, que Deus nunca te chamou para convencer ninguém, Deus simplesmente chamou para falar. Deus chamou para falar, Ele não te chamou para convencer ninguém. Você, marido, Deus não chamou você para convencer a sua esposa. Esposa, Deus não chamou você para convencer o seu marido. Mãe, Deus não te chamou para convencer os seus filhos. E filhos, Deus não te chamou para convencer os teus pais. Ele simplesmente te chamou para falar. Para falar. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo. E no momento que você tem coragem de falar, o Espírito de Deus começa a agir. O Espírito de Deus começa a entrar em movimento. E as coisas começam a acontecer de uma maneira poderosa e sobrenatural. E nós então começamos o quê? Trazer provisão para essa terra. Nós começamos a trazer nutrição para essa terra. Nós começamos a alimentar pessoas. Alimentar com o quê? Com a palavra de Deus. Alimentar com o quê? Com o alimento celestial.
Alimentar com o quê? Com aquelas coisas que o Senhor tem para nós. Então, a igreja, né? Deus, né? Olha para você ver, Deus, ele quer que a igreja, né, seja uma reunião de pessoas amorosas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Espera que a igreja não seja uma reunião de membros, mas um lugar de cura. Um lugar de cura. A igreja precisa ser um hospital celestial. E para isso, né, pessoas feridas ferem. Da mesma maneira que pessoas curadas curam. Pessoas curadas curam. E nós precisamos entender que nós precisamos gerar. Nós precisamos gerar filhos e filhos saudáveis para o Senhor, para que nós possamos caminhar cada vez mais com o Senhor. O Senhor, Ele quer mudar a nossa história. O Senhor, Ele quer mudar as nossas vidas. E para isso, nós precisamos nos colocar diante dEle. Precisamos entender o seguinte, que uma pessoa, quando ela não é amada, quando ela não consegue ser amada, ela vai por outros caminhos, de maneira errada, procurar esse amor. E quantas das vezes nós temos visto tudo isso acontecer diante dos nossos olhos, nós temos nos calado. Nós temos nos calado. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor possa nos despertar como igrejas, para alcançarmos aqueles que necessitam ser alcançados, para curar aqueles que precisam ou necessitam ser curados, para libertar aqueles que necessitam ser libertos. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, soprar de uma maneira especial sobre a tua vida, sobre a minha vida, trazendo sobre nós um novo tempo, e que nós possamos, nessa terra, ser pessoas que venham prover para outras pessoas o amor imensurável. Gostaria que você fechasse os teus olhos, onde você está agora, e vamos falar com o Senhor. Vamos colocar a nossa vida diante dele. Vamos pedir ao Senhor que nos faça como Ele quer que nós sejamos. Vamos pedir a Ele que nos revele, primeiro, quem é Ele, quem é Deus. E segundo, qual o propósito dele para as nossas vidas. E vamos pedir a Ele que nos ensine a ser igreja. Feche os teus olhos agora, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, Paizinho querido, nosso Abba, nessa noite seja uma especial. Aprendemos, ó Senhor, aprendemos, ó Pai, que Tu és aquele que nos alimenta, aquele que provê o alimento, e que o Senhor quer que nós venhamos a nos sentir amados, seguros e valorizados. Sabemos que o Senhor é tardio em irar-se, que é compassivo, que consola-nos nos momentos nossos, nos nossos problemas,
que anseia nos juntar, assim como a galinha junta os seus pintainhos. O Senhor quer nos juntar debaixo das tuas asas. Que o Senhor, como a mãe consola o seu filho, assim o Senhor nos consola. Que o Senhor prover sobre nós o verdadeiro amor, esse amor imensurável, esse amor que excede todo entendimento e compreensão, esse amor que não tem altura, largura, nem profundidade, esse amor que alcança-nos, ó Senhor, de uma maneira poderosa. Ele vem sobre nós, alcança-nos de uma maneira especial. Ó Pai, mais do que ser aquele que nos nutre, aquele que nos alimenta e aquele que provê o alimento, seja as suas características, as suas essências geradas em cada um de nós, de maneira que possamos alcançar, gerar filhos para o teu reino, porque queremos e somos a família de Deus. Somos mais do que uma instituição, somos a família de Deus. Somos mais do que uma reunião de pessoas em lugar de alvenaria. Somos a família de Deus. E como a família de Deus, como filhos de Deus, nós carregamos dentro de nós a tua essência. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que a graça, o favor do Senhor alcance a sua vida. Domingo nós teremos essa aula de maneira presencial. Creio que vai ser muito forte, poderoso. Então não falte domingo na escola do sobrenatural, marcados pelo Espírito. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Amém.